Descubra a emocionante jornada de Clara, uma jovem pianista cuja paixão pela música enfrenta um desafio inesperado. Acompanhe sua luta, descobertas e um amor que transforma sua vida. O sonho de Clara. A sala de Clara era iluminada pela luz suave que atravessava a cortina de voal branco, trazendo consigo o calor da manhã. O piano de cauda, reluzente em seu centro, era o coração do ambiente, onde Clara passava horas imersa em um universo só dela. Seus dedos deslizavam com precisão sobre as teclas de marfim, produzindo uma melodia suave que ecoava pela casa. Seus cabelos castanhos claros, que caíam levemente pelos ombros, balançavam conforme ela se movia, e seu rosto, delicado e sereno, se transformava a cada acorde. Ela sempre soube que o piano era seu destino. Desde pequena, a música tinha sido a linguagem pela qual ela expressava suas emoções mais profundas. Era através dele que Clara encontrava consolo nos momentos difíceis e celebrava as pequenas alegrias da vida. Aos 25 anos, ela havia construído uma carreira promissora, e seu nome começava a circular entre os amantes da música clássica. O próximo passo seria sua audição na prestigiada Escola de Música de São Paulo. Um sonho que parecia cada vez mais próximo de se realizar. Entretanto, algo estava errado naquele dia. Há semanas, Clara vinha sentindo uma leve fraqueza nas mãos, uma sensação quase imperceptível no início. Ela havia ignorado os primeiros sinais, acreditando que era apenas o cansaço de tanto ensaiar. Porém, conforme os dias passavam, a fraqueza se tornava mais frequente, a ponto de comprometer sua fluidez ao piano. Ela começou a evitar as peças mais difíceis, com medo de que seus dedos não a acompanhassem. Isso a deixava ansiosa, mas Clara era obstinada. Nunca havia deixado que o medo a dominasse, e agora, às vésperas da maior oportunidade de sua vida, não seria diferente. Naquela manhã, enquanto tocava uma peça de Chopin, uma das suas favoritas, algo inusitado aconteceu. Seus dedos, normalmente ágeis e precisos, hesitaram. Um acorde saiu distorcido, quebrando a harmonia da música. Clara parou subitamente. Olhou para suas mãos, como se procurasse explicações, e em seguida, voltou ao piano, respirando fundo. Recomeçou a peça, dessa vez com mais cautela, tentando compensar a fraqueza que sentia, mas o erro se repetiu. Agora, o som que saía do piano parecia descompassado, distante da perfeição que ela sempre buscara. O medo tomou conta de Clara. Seu coração acelerou e, pela primeira vez em anos, ela se afastou do piano antes de terminar uma peça. Sentou-se no banquinho de couro preto, as mãos pousadas sobre o colo, olhando para o instrumento à sua frente, como se ele fosse um estranho. Uma voz interna lhe dizia que algo sério estava acontecendo. Mas ela recusava-se a acreditar. No fundo, ela sempre havia sentido que a música era sua única salvação. Sem o piano, quem seria Clara? O medo de perder o que mais amava a consumia. Será que é só cansaço? Pensava, enquanto passava as mãos pelos cabelos, numa tentativa de se acalmar. Mas sabia que aquilo não era uma simples fadiga. Alguma coisa estava errada, e pela primeira vez em sua vida, Clara sentiu-se impotente. Os dias seguintes foram de incerteza e silêncio. Clara passou a evitar o piano, e a tristeza que a consumia tornou-se uma presença constante. Seus pais, percebendo sua angústia, insistiram para que procurasse um médico. No início, ela relutou, mas a realidade estava diante dela. Algo em seu corpo estava falhando, e o tempo para sua audição estava se esgotando. Finalmente, Clara cedeu. Marcou uma consulta, ainda que com o coração pesado. Ela entrou no consultório de neurologia, sem saber o que esperar, sentindo o frio na espinha aumentar a cada passo. A espera parecia eterna, e quando finalmente foi chamada, a apreensão tomou conta dela. Os exames foram longos e exaustivos, e Clara se submeteu a cada um deles com a mente distante, temendo o pior. Quando o médico entrou com os resultados, seu olhar sério já indicava que as notícias não seriam boas. Ele explicou com cuidado, mas cada palavra parecia um golpe. Clara foi diagnosticada com uma doença neuromuscular rara, que
que afetava a transmissão de sinais entre o cérebro e os músculos. Uma condição que, com o tempo, poderia comprometer ainda mais sua habilidade de tocar piano, sua vida, sua essência. Clara ouviu as palavras, mas demorou a assimilá-las. O que isso significava para ela? Seu futuro, que antes parecia promissor e brilhante, agora estava coberto por uma sombra densa. O médico falava sobre tratamentos, possibilidades e avanços, mas nada parecia penetrar o estado de choque em que Clara se encontrava. Ela deixou o consultório em silêncio, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. Quando chegou em casa, sentou-se diante do piano, mas não conseguiu tocar. As teclas pareciam distantes, inalcançáveis. A jovem, que por anos havia encontrado a própria alma em cada nota, agora sentia-se vazia. Clara não sabia o que fazer. Seus sonhos, construídos com tanto esforço e dedicação, pareciam estar desmoronando diante de seus olhos. E o pior, ela não sabia se havia algo que pudesse fazer para impedir isso. Os dias que seguiram a visita ao médico foram de pura angústia. Clara se isolou em seu quarto, evitando qualquer contato com o mundo exterior. Seu piano, que sempre fora o centro de sua vida, agora parecia uma lembrança distante de um sonho que ela não poderia mais alcançar. As notas que antes preenchiam a casa de alegria e serenidade deram lugar a um silêncio profundo e perturbador. As visitas dos amigos, e até mesmo dos pais, preocupados com seu estado, se tornaram menos frequentes, pois Clara, perdida em seus pensamentos, recusava-se a falar sobre o que estava acontecendo. Quando a fraqueza nas mãos se intensificou, Clara soube que não podia mais negar a gravidade da situação. Cada vez que tentava tocar, os dedos hesitavam, parecendo desconectados da mente que tanto desejava transformar a música em vida. O piano, uma extensão natural de si mesma, agora se tornava uma barreira, uma fonte de frustração e dor. Foi em uma tarde nublada, quando a chuva batia suavemente nas janelas, que Clara finalmente decidiu enfrentar o medo. O médico havia recomendado outros especialistas, testes adicionais e talvez algum tipo de tratamento experimental, mas tudo ainda parecia tão incerto. Mesmo assim, ela sabia que precisava continuar. No fundo, Clara não queria acreditar que seu maior amor estava lhe sendo tirado. Com o coração pesado, ela marcou novas consultas e se submeteu a mais exames. Cada novo procedimento, cada sala de espera em hospitais frios e impessoais, era um lembrete cruel de que sua realidade havia mudado. Ela não era mais a jovem promissora que via seu futuro brilhando à frente. Agora, era uma paciente, presa em um ciclo interminável de perguntas sem respostas. Quando o resultado final chegou, Clara sentiu como se o chão fosse desabar sob seus pés. A doença, explicaram os médicos, era progressiva, rara e sem cura conhecida. Não havia como prever a rapidez com que os sintomas avançariam, mas o prognóstico não era animador. Suas mãos, que eram sua vida, poderiam perder a força e a precisão que sempre as definiram. As palavras do médico soaram distantes, como se ela estivesse assistindo a uma cena de fora de seu próprio corpo. Enquanto ele explicava as limitações e falava sobre os cuidados que ela teria que tomar, Clara mal conseguia processar o que estava ouvindo. Sua mente estava em um turbilhão. Como seria sua vida sem o piano? Como viveria sem a música que sempre fora sua maior razão de existir? Ela deixou o hospital em silêncio, caminhando pelas ruas molhadas pela chuva fina. O vento frio batia em seu rosto, mas Clara mal o sentia. Seus pensamentos estavam em outro lugar, vagando pelo futuro que agora parecia incerto. A cidade ao seu redor continuava a se mover, indiferente à sua dor. As pessoas passavam apressadas, com guarda-chuvas em mãos, mas para Clara, tudo parecia em câmera lenta, como se o tempo tivesse perdido o sentido. Ao chegar em casa, foi recebida pela mãe com um olhar de preocupação. "Como foi?" perguntou ela, tentando manter a voz firme, mas não conseguindo esconder o medo que carregava no olhar. Clara, ainda em choque, apenas balançou a cabeça. Ela não tinha forças para falar, não tinha as palavras para descrever o que sentia. O peso da realidade era esmagador demais. Os dias seguintes foram de puro desespero. Clara passava horas sentada em frente ao piano,
olhando para ele, mas incapaz de tocar. Às vezes, sua mão se aproximava das teclas, mas o medo de falhar, de não ser capaz de recriar as melodias que tanto amava, era paralisante. E no silêncio, que agora preenchia sua casa, ela se perguntava se seu sonho estava realmente acabado. Foi durante uma dessas tardes solitárias que sua mãe entrou no quarto, carregando uma xícara de chá. Ela se sentou ao lado de Clara, o rosto refletindo a mesma dor que a filha carregava. Clara, começou, hesitante, eu ouvi falar de um médico que está desenvolvendo um tratamento experimental. Pode não ser uma cura, mas talvez possa ajudar. Bom, Clara levantou os olhos, uma pequena centelha de esperança surgindo em meio à escuridão. Um tratamento experimental? Algo que pudesse, quem sabe, reverter o curso da doença, ou ao menos retardá-la. Ela sentiu seu coração acelerar. Era uma chance, por menor que fosse. Quem é ele? Clara perguntou, a voz rouca de tanto tempo em silêncio. Sua mãe, com um pequeno sorriso encorajador, entregou-lhe um papel com o nome do médico e o endereço da clínica. Ele é especialista em doenças neuromusculares e tem ajudado muitas pessoas com casos complicados. Eu pensei que talvez valesse a pena tentar. Clara segurou o papel nas mãos por um longo tempo. A esperança, por mais frágil que fosse, começou a crescer dentro dela. A possibilidade de que houvesse uma solução, ainda que incerta, fez com que Clara tomasse uma decisão. Ela não estava pronta para desistir. Não ainda. Talvez houvesse uma luz no fim desse túnel sombrio. Naquela noite, enquanto olhava pela janela para o céu nublado, Clara sentiu algo mudar dentro de si. Ela não podia controlar o que estava acontecendo com seu corpo, mas ainda tinha controle sobre suas escolhas. E ela escolheu lutar. No dia seguinte, com o coração cheio de ansiedade e uma nova esperança, Clara marcou a consulta com um médico que talvez pudesse lhe devolver seu futuro ar. O consultório do Dr. Rafael ficava em um moderno prédio de vidro no centro da cidade. Clara sentia-se pequena ao caminhar pela recepção ampla e bem iluminada. Era um contraste gritante com os consultórios anteriores, frios e impessoais. O ambiente ali era mais acolhedor, quase como se aquele lugar quisesse dar aos pacientes uma razão para acreditar. Ela chegou cedo, sentou-se em uma poltrona macia e observou o movimento ao seu redor. As mãos repousavam no colo, os dedos entrelaçados de maneira tensa, traindo sua ansiedade. A consulta marcada com o Dr. Rafael era sua última esperança, uma chance de enfrentar a doença que ameaçava destruir tudo o que ela havia construído. O nome dele havia se tornado conhecido entre pacientes com condições neurológicas complexas. O tratamento experimental que ele estava desenvolvendo ainda não tinha sido completamente validado, mas os relatos de pequenas vitórias eram suficientes para atrair aqueles que, como Clara, já não viam outra saída. Quando finalmente foi chamada, Clara se levantou e caminhou até a porta com o coração acelerado. Ao entrar na sala, foi recebida pelo Dr. Rafael, um homem jovem, com cabelos castanhos curtos e um sorriso caloroso que lhe ofereceu uma imediata sensação de tranquilidade. Ele tinha uma presença que misturava competência com uma genuína simpatia, algo raro nos médicos que Clara já havia conhecido. Clara, certo, pode se sentar. Fique à vontade, ele disse, puxando a cadeira em frente à sua mesa. Ela se sentou e, por um momento, não soube o que dizer. Ele parecia notar a apreensão dela e, sem pressa, começou a folhear o prontuário que tinha nas mãos. Eu já revisei seus exames, disse ele, em um tom calmo, mas direto. Eu sei o quão difícil é ouvir sobre essa condição, ainda mais para alguém como você, que depende tanto da coordenação e precisão das mãos. B. Clara se mexeu na cadeira, seus olhos brilhando com a intensidade de suas emoções. Tocar piano é tudo para mim, ela disse, a voz falhando. Não sei o que vou fazer se perder isso. Rafael a observou por um instante, sem interrompê-la, permitindo que ela expusesse sua dor. Quando ela terminou, ele sorriu suavemente e se inclinou para a frente. Clara, eu não vou mentir para você. O que você tem é sério e não há garantias. Mas o tratamento que estamos desenvolvendo tem mostrado resultados promissores.
Ele visa reativar a comunicação entre os nervos e os músculos, permitindo que o corpo recupere parte da função perdida. Não vai ser fácil e exigirá muito esforço de sua parte. Mas, se estiver disposta a tentar, acredito que podemos trabalhar juntos nisso. As palavras de Rafael soaram como um raio de esperança, mesmo com toda a incerteza que as acompanhava. Clara sabia que o caminho seria longo, mas ouvir que ainda havia uma chance a encheu de um novo ânimo. "O que preciso fazer?" ela perguntou, ansiosa para começar. Rafael explicou detalhadamente o tratamento. Ele envolvia uma combinação de medicamentos experimentais e sessões de fisioterapia para estimular os músculos e recuperar a força nas mãos. O processo seria longo, com resultados que poderiam demorar meses para aparecer. Mas havia uma possibilidade, e isso era tudo que Clara precisava. Nos dias que seguiram, Clara começou o tratamento sob os cuidados atentos de Rafael. Cada sessão era um desafio, tanto físico quanto emocional. Às vezes, a dor nas mãos era excruciante, mas Rafael estava sempre lá, encorajando-a a continuar, mostrando paciência e compreensão. Ele monitorava de perto os efeitos dos medicamentos e fazia ajustes conforme necessário, sempre buscando o melhor para Clara. Com o passar do tempo, os dois começaram a se conhecer melhor. Rafael não era apenas um médico dedicado, mas também um homem atencioso e profundamente comprometido com seus pacientes. Durante as sessões, eles compartilhavam conversas sobre música, literatura e os desafios que a vida colocava no caminho de cada um. Clara descobriu que Rafael tinha uma paixão por música quase tão forte quanto a dela. Embora não fosse músico, ele sempre admirou profundamente o poder da arte. Eles trocavam histórias sobre concertos, compositores e momentos que marcaram suas vidas. As conversas, que inicialmente eram apenas uma forma de distração para Clara durante as sessões dolorosas, começaram a se tornar mais pessoais, e ela percebeu que estava se abrindo para ele de maneiras que não imaginava ser possível. Por outro lado, Rafael também se viu cada vez mais envolvido com Clara. A determinação dela em lutar contra a doença, a força que ela demonstrava a cada dia, mesmo diante da incerteza, era algo que o tocava profundamente. Ele a via como muito mais do que uma paciente. Ela era uma mulher extraordinária, cuja paixão pela vida e pela música inspirava todos ao seu redor, inclusive ele. E assim, a relação entre médico e paciente começou a se transformar. Entre os desafios do tratamento e as conversas cada vez mais íntimas, Clara e Rafael foram se aproximando. Havia uma conexão entre eles que ia além da sala de tratamento, algo que ambos sentiam, mas que, por enquanto, mantinham guardado. No entanto, Clara sabia que, por mais que suas mãos estivessem lentamente mostrando sinais de melhora, algo maior estava acontecendo em seu coração. Ela começava a perceber que, talvez, o destino tivesse trazido Rafael à sua vida por uma razão que ia além da medicina. As semanas passaram, e o tratamento começava a mostrar pequenos sinais de progresso. Clara, que no início sentia-se incapaz de tocar, notava uma leve melhora na força e precisão dos movimentos. Ainda não era o suficiente para executar as peças mais complexas, mas o simples fato de conseguir tocar acordes inteiros sem errar já era uma vitória. Rafael continuava ao seu lado, acompanhando cada avanço com um sorriso de incentivo. O olhar dele, sempre cheio de esperança, fazia com que Clara acreditasse cada vez mais que a recuperação era possível. Mas, além da melhora física, havia algo mais. Algo que Clara não conseguia ignorar. A presença de Rafael tornou-se uma parte vital de seu dia. Ele não era mais apenas um médico dedicado que a ajudava a recuperar os movimentos, mas alguém com quem ela ansiava passar mais tempo, com quem ela se sentia conectada de uma maneira profunda. Certa tarde, depois de uma sessão particularmente difícil de fisioterapia, Clara e Rafael ficaram sentados na sala de tratamento, trocando poucas palavras. O sol entrava pela janela, iluminando o ambiente com um brilho suave. Rafael olhou para as mãos de Clara, que descansavam sobre o colo, e depois a encarou nos olhos. "Clara, você já considerou voltar ao piano? Mesmo que apenas para tocar algo simples?" ele perguntou suavemente. Sua voz não trazia pressão, mas sim um convite sutil. Clara suspirou
os olhos se voltando para a janela. Às vezes penso nisso, mas e se eu não conseguir? E se eu não for mais a mesma? Rafael se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Eu entendo o medo, mas a música sempre foi parte de você. Mesmo que suas mãos não respondam como antes, o que você sente pela música ainda está aí. E isso é o mais importante. Não precisa ser perfeito, Clara. Não agora. Essas palavras ressoaram profundamente nela. Clara sabia que Rafael tinha razão. Por muito tempo, ela evitou o piano porque temia falhar. Mas, naquele momento, ela percebeu que, ao evitar o que amava, estava se afastando de si mesma. No dia seguinte, após pensar nas palavras de Rafael, Clara tomou uma decisão. Com o coração acelerado, ela se sentou novamente diante do piano, suas mãos hesitando sobre as teclas. O silêncio na sala era quase ensurdecedor. Mas desta vez, ela não fugiria. Com um leve toque, seus dedos pressionaram as primeiras notas de uma melodia simples, uma das primeiras que havia aprendido na infância. A música começou tímida, com pequenos tropeços, mas logo se transformou em algo mais fluido, mais natural. A sensação de tocar, ainda que imperfeita, trouxe lágrimas aos seus olhos. Clara estava de volta ao lugar que sempre fora seu refúgio. Enquanto tocava, lembrou-se de uma conversa que tivera com Rafael alguns dias antes. Ele havia mencionado uma peça em especial, o Adágio em Sol Menor, de Albinoni, uma obra cheia de emoção e melancolia. Naquele momento, Clara decidiu que seria essa a peça que marcaria sua jornada de recuperação. Ela não sabia se conseguiria tocá-la perfeitamente de imediato, mas o desafio a fez se sentir viva novamente. Na próxima sessão, com um leve sorriso no rosto, ela contou a Rafael sobre sua decisão. Ele a olhou com admiração, e pela primeira vez, Clara percebeu uma emoção diferente em seus olhos. Algo além do profissionalismo. Algo que fez seu coração bater mais rápido. Você sabe que o Adágio não é uma peça fácil, certo? Ele brincou, com uma expressão de leve preocupação. Clara riu, sentindo uma leveza que não experimentava há meses. Eu sei, mas é essa que eu quero tocar. Preciso desse desafio. Rafael ficou em silêncio por um momento, seu olhar intenso sobre ela. Então, com um leve sorriso, ele respondeu: se alguém pode fazer isso, é você. As palavras de Rafael eram carregadas de algo mais profundo, algo que Clara começou a reconhecer dentro de si. Havia uma conexão crescente entre eles, que ia além da relação médico-paciente. Com o tempo, os sorrisos e olhares trocados começaram a se prolongar, e as conversas sobre música e arte eram permeadas por uma energia que Clara ainda não sabia como nomear, mas que sentia claramente. Certa noite, ao final de uma sessão mais longa, Rafael surpreendeu Clara. Tenho algo para você, disse ele, retirando um pequeno pacote de dentro de sua bolsa. Pensei que poderia ajudar. Dentro do embrulho, Clara encontrou uma partitura da peça que ela tanto amava, o Adágio em Sol Menor. Era uma edição antiga, com marcas de uso, como se já tivesse passado por muitas mãos. Essa partitura pertenceu ao meu pai, explicou Rafael, com uma voz mais suave do que de costume. Ele era um amante da música, assim como você. Quando eu era pequeno, ele costumava me ensinar sobre as peças clássicas, mesmo eu não tocando nenhum instrumento. A música sempre teve um lugar especial na minha vida por causa dele. E eu acho que agora seria o momento certo para passar isso para alguém que entende o que ela significa. Clara ficou sem palavras. O gesto era mais do que um presente. Era um símbolo da confiança e da admiração que Rafael tinha por ela. Com os olhos marejados, ela segurou a partitura com carinho, como se estivesse recebendo algo precioso, não apenas pela peça em si, mas pelo que ela representava para Rafael. Obrigada, ela disse, a voz quase inaudível, mas no fundo, sabia que essa palavra não era suficiente para expressar o que sentia. Naquele momento, Clara percebeu que, junto com a recuperação de sua habilidade de tocar piano, algo mais estava florescendo. Algo profundo e inesperado. E, embora ela ainda não soubesse o que o futuro reservava para ela e Rafael, estava certa de que sua vida estava mudando de maneiras que ela nunca imaginou.
A primavera estava se aproximando, e com ela, Clara começou a sentir os primeiros sinais de uma verdadeira recuperação. O tratamento estava surtindo efeito, e as sessões de fisioterapia se tornavam um pouco menos dolorosas a cada semana. Ela notava uma melhora gradual, mas ainda estava longe de retomar sua habilidade total. No entanto, a sua determinação nunca foi tão forte. Enquanto continuava a trabalhar na peça de Albinoni, o Adágio em Sol menor, Clara dedicava horas intermináveis ao piano, cada nota tocada com um misto de esperança e receio. A música, que antes parecia um sonho distante, estava se tornando um caminho de volta para si mesma. Rafael acompanhava cada progresso com entusiasmo genuíno. Ele era a âncora que Clara precisava, sempre disponível para apoiar e encorajar. A relação entre os dois, que começou de forma estritamente profissional, estava se transformando em algo mais pessoal. As conversas durante as sessões de tratamento se aprofundaram, e o vínculo que antes era apenas médico-paciente agora incluía um carinho que se tornava mais visível a cada dia. Em um dia particularmente ensolarado, Rafael sugeriu um passeio. Clara hesitou no início, preocupada com a possibilidade de não estar à altura do desafio, mas Rafael a convenceu de que um pouco de ar fresco e uma mudança de cenário poderiam ser benéficos. Eles decidiram visitar um jardim botânico que ficava não muito longe da clínica. Quando chegaram ao jardim, Clara ficou maravilhada com a beleza ao seu redor. As flores estavam em plena floração, e o aroma doce pairava no areia. Rafael a observou com um sorriso, sentindo um prazer genuíno ao ver Clara tão animada. Eles passearam pelos caminhos floridos, conversando sobre tudo, desde as obras de arte que Rafael apreciava até os compositores favoritos de Clara. Enquanto caminhavam, Rafael levou Clara até um pequeno quiosque com um banco de madeira que oferecia uma vista panorâmica do jardim. Sentaram-se e Rafael tirou uma cesta de piquenique que havia trazido. Clara, surpresa e tocada pelo gesto, agradeceu com um sorriso sincero. Eles compartilharam uma refeição simples, mas cheia de significado, entrelaçada com conversas despreocupadas e risadas. Durante o piquenique, Rafael se tornou mais aberto sobre sua própria vida. Ele revelou que sua paixão pela música não era apenas uma influência de seu pai, mas também uma maneira de lidar com seus próprios desafios pessoais. Clara se viu profundamente tocada pelas histórias que ele contou e a confiança que ele depositava nela. "Você sabe", disse Rafael enquanto observava um grupo de crianças correndo pelo jardim. "A música tem uma maneira especial de nos conectar com nossas emoções mais profundas. Às vezes, quando estamos perdidos, é a música que nos ajuda a encontrar nosso caminho." Clara assentiu, sentindo a profundidade das palavras dele. "Eu sempre acreditei que a música tinha esse poder, mas para mim é mais do que isso. É o que me define." Enquanto o sol começava a se pôr, Rafael sugeriu que voltassem para a clínica, pois ele tinha algo especial para mostrar a Clara. Ela seguiu-o com curiosidade, ansiosa para descobrir o que ele havia planejado. Quando chegaram à clínica, Rafael a levou para uma sala de tratamento que estava decorada de maneira diferente. Em vez do ambiente estéril de sempre, havia velas acesas, flores e uma pequena mesa com partituras. "Quero que você toque algo para mim", Rafael disse, com um olhar que misturava nervosismo e expectativa. "Escolhi algumas peças que você pode gostar." Clara, tocada pelo gesto, se sentou ao piano e começou a tocar uma das partituras. Era uma peça suave e emocional, que combinava com um ambiente acolhedor. A música fluía através dela, e ela sentiu uma conexão profunda com o momento. Rafael, observando-a com um olhar admirado, percebeu que Clara estava não apenas tocando as notas, mas também transmitindo suas emoções através da música. Depois da apresentação, Rafael se aproximou e com um sorriso disse: "Essa foi a peça favorita do meu pai. Ele costumava tocar para mim quando eu era criança. Ouvir você tocar agora me fez lembrar daqueles momentos." Clara sentiu um calor no coração, uma mistura de gratidão e afeto. "Fico feliz em saber que a música pode trazer essas lembranças para você", respondeu ela, sua voz cheia de emoção. Enquanto o tempo passava, Clara e Rafael continuavam a se aproximar,
E a cada dia que passava, o vínculo entre eles se tornava mais forte. Clara sentia algo mais profundo se formando. Uma conexão que ia além da amizade ou da admiração mútua. Era um sentimento que ela não podia ignorar e que Rafael parecia compartilhar. Mas, mesmo com o crescente afeto entre eles, Clara sabia que ainda havia uma batalha a ser vencida. O tratamento estava ajudando, mas a verdadeira vitória seria retomar sua vida como pianista. E enquanto lutava para alcançar esse objetivo, Clara também se via se apaixonando cada vez mais por Rafael. A música que antes era a única coisa que dava sentido à sua vida, agora estava entrelaçada com um novo e inesperado sentimento: o amor. Os meses passaram, e a recuperação de Clara estava em um estágio avançado. Ela começava a tocar com mais confiança, e sua habilidade estava se aproximando daquilo que um dia foi a norma para ela. No entanto, o verdadeiro desafio estava longe de ser apenas físico. Clara sabia que, além de recuperar sua técnica, precisava encontrar um equilíbrio entre a música e os sentimentos que vinham crescendo dentro de si. Sua relação com Rafael havia se transformado em algo profundamente especial. O médico, que antes era apenas uma fonte de esperança e encorajamento, agora ocupava um lugar importante em seu coração. A maneira como ele a apoiava e compreendia suas emoções a fazia sentir-se mais conectada com ele a cada dia. Uma tarde, enquanto Clara praticava uma nova peça, a Sonata ao Luar de Beethoven, Rafael entrou na sala, observando-a com um olhar de admiração. Clara estava imersa na música, seus dedos dançando sobre as teclas com uma graça que refletia a confiança que havia recuperado. "Você está tocando melhor a cada dia", Rafael comentou, aproximando-se. Seu tom era sincero, e Clara pôde ver o orgulho em seus olhos. "Obrigada", Clara respondeu, parando por um momento para limpar as mãos no pano que mantinha ao lado do piano. "Eu ainda tenho um longo caminho pela frente, mas estou começando a me sentir como eu mesma novamente." Rafael sorriu e se aproximou ainda mais. "Você está indo muito bem, e eu queria te dizer que estou muito orgulhoso do progresso que fez." Agradecida pelo elogio, Clara o olhou com um sorriso. "Isso significa muito para mim, Rafael, mas há algo mais que eu gostaria de falar." O olhar de Rafael se tornou mais atento. "O que é?" Clara hesitou por um momento, mas a decisão estava tomada. Ela sabia que precisava ser honesta com seus sentimentos. Eu não consigo mais ignorar o que sinto por você. Nossa conexão tem se tornado cada vez mais forte, e eu não posso mais esconder que me sinto profundamente atraída por você." Rafael a olhou com uma expressão que misturava surpresa e ternura. Ele deu um passo em direção a ela, seus olhos fixos nos dela. "Clara, eu também sinto algo por você. Desde o início, eu me senti atraído por sua força e beleza, mas eu precisava ser cauteloso, para não misturar meus sentimentos com minha responsabilidade profissional." Os dois estavam agora tão próximos que Clara podia sentir o calor do corpo de Rafael. Ela respirou profundamente, tentando lidar com a avalanche de emoções que estava experimentando. "Eu entendo, Rafael, mas agora acho que estamos prontos para explorar o que realmente sentimos um pelo outro." Sem dizer mais palavras, Rafael a puxou suavemente para um abraço. O toque dele era delicado, mas cheio de uma emoção palpável. Clara sentiu um conforto imenso nos braços dele, como se todos os seus medos e incertezas fossem absorvidos pela proximidade e carinho dele. "Eu quero estar ao seu lado, Clara, não apenas como seu médico, mas como alguém que se importa profundamente com você", Rafael sussurrou, seu rosto repousando próximo ao dela. Clara levantou a cabeça, seus lábios encontrando os de Rafael em um beijo suave e sincero. O beijo, que começou com hesitação, logo se transformou em algo mais profundo, expressando o amor e a conexão que haviam desenvolvido ao longo dos meses. Era um beijo que selava o compromisso e a esperança de um futuro juntos. Após o beijo, Clara se afastou um pouco, seus olhos brilhando com uma nova intensidade. "Eu sinto que posso enfrentar qualquer coisa agora, com você ao meu lado." Rafael sorriu, os olhos cheios de carinho. "Eu também. Juntos, podemos superar qualquer obstáculo." O tempo passou, e Clara continuou a melhorar cada vez mais.
A recuperação total ainda era um objetivo a ser alcançado, mas com Rafael ao seu lado, ela sentia-se mais forte do que nunca. O amor entre eles se aprofundava a cada dia, e a música se tornava um reflexo das emoções que compartilhavam. Enquanto Clara se preparava para uma apresentação especial, a primeira desde o início do tratamento, Rafael estava na plateia, assistindo com orgulho e amor. A peça que ela havia escolhido para tocar era o Adágio em Sol menor, a mesma que havia sido presente de Rafael e símbolo de sua jornada. Quando Clara começou a tocar, a sala ficou em silêncio. Cada nota era tocada com uma sensibilidade e um sentimento que transmitiam o quanto ela havia se esforçado para chegar ali. O público estava encantado, mas para Rafael, o mais importante era a visão de Clara tocando com uma paixão e uma confiança renovadas. Ao final da apresentação, a plateia explodiu em aplausos. Clara se levantou, com um sorriso radiante, e procurou Rafael com o olhar. Ele a cumprimentou com um beijo suave na testa, e o orgulho nos olhos dele era palpável. Depois da apresentação, enquanto celebravam o sucesso de Clara e a nova fase em suas vidas, Rafael a puxou para um canto tranquilo do local. Você foi incrível, Clara. Sua música foi tocante e cheia de emoção. Clara sorriu, os olhos brilhando de felicidade. Obrigada, Rafael. Não teria conseguido sem você. Você não apenas me ajudou a recuperar minha técnica, mas também a encontrar algo ainda mais importante: o amor. Rafael a abraçou novamente, sentindo uma alegria imensa por vê-la realizada. Eu também te amo, Clara, e mal posso esperar para ver o que o futuro nos reserva. Enquanto se afastavam, mãos entrelaçadas, Clara sabia que a vida estava finalmente seguindo o caminho que ela havia sonhado. A música, o amor e a força que Rafael lhe deu eram as notas de uma melodia que agora fazia parte de seu coração. E chegamos ao fim de mais uma belíssima história. Se você gostou, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Isso é muito importante para mim. Caso queira conferir outros contos maravilhosos, basta clicar no vídeo sugerido. Obrigado pela sua presença e até uma próxima história.